Beleza. Boa noite, pessoal, para todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição e exercício físico, a flexibilidade aí da quarentena e o retorno consciente das atividades aí esportivas, principalmente nas academias. O professor Rafael aí, ele dá aula nas academias e ele vai iniciar falando um pouco para a gente aí como que está funcionando os exercícios, agora a galera tendo que portar máscara aí, como que é a orientação, será que está dando falta de ar aí nos alunos no meio do treino, como que está aí, Rafa? Então, primeiramente, assim, é bem complicado nessa parte de. É uma nova realidade, na verdade, né? Estamos começando aí meio que tudo de novo. Primeiro pelas autoridades, né? Então saiu desde semana passada, está liberado o retorno das atividades nas academias, né? O prefeito, né? Nós estamos na fase amarela, então a academia só pode comportar 30% dos alunos. Então, as adequações aí, muitas academias aí no começo não estava meio perdido, porque eles não foram muito claros, né? Eles colocaram que era 30%, depois colocaram que era só 6 horas, mas não colocaram se era 6 horas ininterruptas, se podia ter uma pausa ou não. Então, eles, junto com o Sindicato das Academias, né, a CAD, foi publicado no dia 11, no Diário Oficial, né? Tanto é que depois eu até vou colocar no meu feed lá, como torno, né? Tá dando pra ver, Tiagão? Congelou Só sua sumiu imagem um aqui. pouco, Rafa. Volta um pouquinho aí, fala do retorno das atividades, você vai publicar no seu feed. Então, desde segunda-feira passada, né? Desde o dia 13, foi autorizado esse retorno. Tá dando Certo, pra ouvir aí? dá. É que às vezes cai um pouco a internet e congela a imagem, mas pode prosseguir. Ah, tá. Não, beleza. Então, junto com o sindicato das academias, a prefeitura liberou, né, esse decreto no Diário Oficial. O decreto para as academias, o que acontece nessa volta? Primeiro, a academia ela só pode marcar aulas pré-agendadas. Tanto é que teve casos de academias que foram multadas porque tinha fila para entrar na academia. Então, a primeira coisa, antes de retornar tudo, primeiro você tem que agendar uma aula. Então, mesmo o pessoal da musculação está tendo que agendar a aula. Então, cada academia está com seu horário de funcionamento flexibilizado. Tem academia que está funcionando 3 horas no começo, 3 horas depois. Mas o importante, primeiramente, é que o aluno tem que olhar na grade da sua academia e agendar uma aula. Coisas que não eram, por exemplo, a musculação era horário livre, né? Agora já não é mais. Então, outra norma que foi colocada pela prefeitura é o distanciamento, principalmente na parte cardiovascular, de 50%. Então, basicamente, é uma esteira sim, uma esteira não, né? Não pode mais estar coladinha uma esteira na outra. Então, muitas academias estão fazendo o quê? Deixam a esteira desativada e acaba sendo o espaço das esteiras. Isso acontece também com as bicicletas. Na parte da musculação em si, dos aparelhos, o recomendável, né, é 1,5 m de distância de um aluno para outro. Mesmo nós, professores, estamos sendo instruídos a não ter contato direto com o aluno. Então, mesmo a correção, ela deve ser feita com uma certa distância, né? Na parte das máscaras, realmente é uma coisa que incomoda muito. Não sei se o pessoal que aqui está assistindo já chegou a treinar de máscara. Realmente incomoda, mas é necessário, né? É necessário, porque nas Ô, academias, Rafa, me fala tanto uma coisa. alunos. Nos exercícios aeróbicos, onde a gente necessita de uma oferta de oxigênio maior, mais abundante, né? Ainda mais onde a via que determina de energia são as gorduras, né? Num exercício prolongado. Qual que é a dica que você dá para o pessoal que está nos assistindo aí, para quem vai correndo uma esteira ou fazer uma bicicleta por um longo período? Então, a primeira coisa que está sendo assim mais percebida assim que não dá para fazer na mesma intensidade que era antes. Primeiro, porque devido ao tempo que ficamos parados, o condicionamento físico, mesmo o pessoal que estava treinando em casa, vê que agora não é a mesma coisa, né? Claro que treinar em casa foi muito importante. Quem conseguiu fazer, manter uma rotina em casa, foi muito importante, que aí não começa do zero.
Mas que nem temos casos de alunos que estão há 100, 110, 120 dias sem uma atividade, né? Então, já por esse período que ficou 100, já tem que começar um pouco mais leve. Então, o pessoal que vai correr, por exemplo, então tá tendo que dar uma segurada, principalmente na intensidade, porque você não consegue, a sensação que dá é que você está sufocando, é meio angustiante. Então, o que nós estamos passando para os nossos alunos é reduzir um pouco a intensidade, até porque a máscara, além de tudo, se você faz muito intenso ou muito tempo, ela fica muito úmida. Então a máscara, se ela ficar úmida, você tem que trocar ela, né? Então é meio complicado. Você vai correr e vai levar 3, 4 máscaras no bolso. É uma situação assim meio difícil. Então o que a gente está instruindo nossos alunos é de reduzir a intensidade nesse primeiro momento e conforme vai melhorando o condicionamento físico, a gente está usando outras estratégias para aumentar essa intensidade, até porque a questão do prazo, né, do tempo que você tem na academia. Como as aulas são agendadas, então normalmente as academias você agenda 1 hora, né? Então o pessoal que agendou 1 hora na academia não vai passar 40 minutos na esteira, até porque só sobra 20 para você usar os aparelhos. Então, muita gente tem feito o quê? Faz ao ar livre, em praças, parques, né? A parte aeróbica, até porque você consegue um distanciamento maior, né? E deixar a parte da musculação, nessa 1 hora mais ou menos que você tem para treinar, para você fazer a musculação. Entendeu? Então, essa é a diferença assim que está mais E visível. na musculação, né, a gente vê aí na literatura que a via predominante de energia é o carboidrato, né? Então os músculos eles usam aí o glicogênio muscular para que possa fornecer energia no momento da contração muscular, no momento que o indivíduo está fazendo o processo mecânico, que é levantando peso, né? Então, o impacto no sistema cardiorrespiratório é menor. A gente não depende muito da oferta de oxigênio. E pensando nessa hipótese, assim, né? Qual que é o pessoal está conseguindo treinar com intensidade aí, ou mesmo na musculação, tem que ser a intensidade reduzida? Como que você pode falar para a gente, dar uma dica para nós? Então, até porque na questão de perda de peso, que é o que o pessoal mais está procurando agora, devido a essa pandemia aí, muita gente deu uma engordadinha, né? Então, na intensidade, tem pessoal que até consegue treinar numa certa intensidade, mas vai muito do objetivo da pessoa, né? Uma pessoa que está procurando hipertrofia muscular, então a série dela de exercício é mais reduzida. Tem mais peso, mas também a série dela seria 8 repetições, dependendo do caso, 6. Já a pessoa que quer perder peso, ela já não vai no seu máximo da sua força muscular, né? Então, nessa questão, no começo, agora, o pessoal, pelo tempo que ficou parado, não está trabalhando 100% de força, né? Está sendo mais moderado nesse sentido. Então, nessa parte ainda, acaba atrapalhando menos a questão da máscara, porque você não está ali no seu 100%, né, de força, um treinamento de força pura, por exemplo, porque você, pelo condicionamento, né? Mesmo quem treinou em casa não está no mesmo ritmo que estava antes. Para quem tá iniciando agora as atividades, né, ou não tem uma boa performance no treino, que vai fazer um treino de musculação leve, é um treino mais de resistência, não sei se está certo, se não tiver, você me corrige. Talvez então um treino de moderada intensidade, a máscara não usufrui. Mas para o atleta aí, ou para o atleta amador, que já está na academia há mais tempo, que não parou assim, treinou um pouco em casa, treinar com força, com intensidade, a máscara pode prejudicar, Rafa? Não, não necessariamente, entendeu? É mais assim, você puxar o ar, na verdade, com a máscara, incomoda, entendeu? Mas num treinamento de força, o período é muito curto. Então, por exemplo, você vai fazer um treinamento de força pura, 4 repetições só. Você vai fazer em 15 segundos, entendeu? Então, assim, é mais na questão da recuperação. Então, se a pessoa está fazendo um treino de força pura, ela aumenta um pouco o descanso. Então, descanso de 2 minutos entre uma série de força pura. Só que nesse primeiro momento, assim, só tem uma semana que voltou, né? Então a gente não está passando ainda exercícios assim tão intensos, já para evitar qualquer lesão, um problema assim mais nesse retorno assim já está na fase de Ó, Rafa, o adequação. Renato fez uma pergunta aí. Você que atua na academia, dá uma olhadinha Tá? aí, responde pra gente. No caso do revezamento de aparelho, não é permitido, porém,
Vejo quando alguém termina um treino no equipamento, nem higienizar e o outro fazer, porque não pode então revezar. Deixa eu ver se eu consegui entender aqui direitinho. Na questão de revezar um aparelho, né? Na verdade, assim, revezar o aparelho a gente está instruindo a não revezar, até porque o número de alunos é reduzido. Então, assim, você tem um banco de supino, por exemplo. Não vai ter, que nem era antes, duas, três pessoas ali, porque não pode, né? Então vai ter uma pessoa só ali. Então, assim, por exemplo, na academia que eu trabalho, lá ela foi demarcado no chão, né? Entre os aparelhos, a distância, para ficar mais fácil do aluno ver. Então, assim, não está tendo revezamento do aparelho, justamente porque, como a aula é agendada, a sala não está mais lotada. Então a sala está mais vazia. Agora sim, o que a gente pede, que já pedia antes, né? Quem frequenta a academia sabe que a gente sempre pede para higienizar o banco, para questão de o aluno sair todo suado, passar. Só que agora isso está muito mais intenso. E é bem bacana que parte do próprio aluno. Então, assim, a academia agora tem álcool 70, tem a. Agora eu não. O nome é meio estranho, mas eu sei que tem a amônia, que ele parece que pulveriza, né? Então ele permeabiliza ali por até 8 horas, né? Tem estudos que mostram que até por 8 horas o vírus não fica na superfície. E mesmo passando isso, que nem passa 3 vezes. Vai lá. Uau, então, só para a gente concluir essa etapa, então é tranquilo assim de contágio, né? As pessoas marcarem a aula agora para poder frequentar a academia, talvez ela não consiga exercer a intensidade pela qual ela procura, mas a nível de contaminação assim é tranquilo, é seguro, né? Pro aluno começar a se exercitar. Sim, sim, até porque para entrar na academia, a primeira parte do protocolo de segurança é medir a temperatura, né? Então, se o aluno ali na recepção, ele nem entrou na academia, se ali já for detectado uma febre, alguma coisa, ele já é instruído a ir para casa, se tiver outros sintomas, já a procurar um profissional de saúde mesmo. Então, na própria recepção, já barra se a pessoa tiver algum sintoma, né? E a gente vai falando com os alunos já que se tiver algum sintoma, já nem ir mesmo. E nessa parte de Pois é. conscientização dos alunos, o pessoal está bem consciente, né? Não está indo ninguém, até agora não aconteceu de chegar a pessoa lá com casos que não precisou barrar ninguém, entendeu? O pessoal está bem consciente. Que nem lá tem o leitor de digital. Só que por enquanto adaptamos lá e colocou um leitor de QR Code. Então já diminui esse contato, entendeu? Tem o tapete sanitizante já na entrada. Então, assim, tá bem tranquilo nessa parte. Legal. Então, agora eu vou falar um pouco da nutrição e como que a nutrição pode envolver o exercício nessa etapa, né? Então, primeiro, que quando a gente atende o paciente e ele vai sincronizar exercícios nesse período, depende muito do objetivo. Se o objetivo é emagrecimento, como eu sei, eu já conversei com você e com outros professores em que o treino é de muito baixa intensidade, chega a ser até moderado. Um treino desse ele tem mais impacto no fortalecimento do sistema imunológico do que depender muito do exercício para queima de gordura. Sabendo disso, então o que eu proporciono? Eu faço a redução do glicogênio muscular. Para quem não sabe o que é glicogênio muscular, é a nossa reserva de açúcar que fica no músculo. Ela é necessária para quando um atleta vai realizar um exercício, vamos supor, como musculação, ele usa esse açúcar que está no músculo como fonte de energia. Então, no treino de força ou no treino resistido, quando o atleta consegue deplecar, quando ele consegue usar toda essa reserva de açúcar após o treino, como o organismo ainda continua com a via catabólica, degradando ali nutrientes para gerar energia, o organismo dá preferência por usar a gordura, usando a gordura como fonte de energia após o treino. Dessa forma, a pessoa vai conseguir queimar mais gordura. Então, é dessa forma que a nutrição está agindo hoje. A gente procura fazer uma dieta com baixo carboidrato. Como que a gente faz isso? Normalmente, após o treino, o pós-treino, pessoal, ele é todas as refeições em que você executa após o treino, né? Você não precisa fazer um lanche de pós-treino 1, 2 horas depois. Se você treinou à tarde, você vai tomar um lanche da tarde ou vai jantar, essa refeição já é o seu pós-treino. Então, o que eu faço com meus pacientes? Nesse período, eu reduzo o carboidrato,
para que a captação aumentada de carboidrato que vai estar quando o indivíduo realiza o exercício e ele usa toda a reserva de açúcar, após o exercício, de 2 a 4 horas, nós temos a expressão gênica da enzima glicogênio sintase. Essa enzima ela é responsável por captar todo o açúcar da dieta de novo para levar tudo para o músculo. Então, eu sabendo disso, o que eu faço? Reduzo o carboidrato da dieta dele, depois do treino, para que no outro dia, quando ele for treinar de novo, ele já comece com o estoque de açúcar dele do músculo reduzido. E aí ele vai fazer o exercício, ele vai chegar rapidamente na via da gordura para poder oxidar a gordura de uma forma mais rápida. Quando o exercício não é musculação, quando o exercício é aeróbico, se a pessoa vai fazer uma esteira, por isso que é importante, pessoal, o nutricionista ter o contato do personal, sincronizar e saber qual é o treino que o indivíduo, que o aluno ali vai executar, por quê? Quando o senhor chega e ele vai fazer um aeróbico, se for um aeróbico de baixa intensidade, os músculos tendem a poupar carboidrato, tendem a poupar a reserva de açúcar e começa a queimar gordura no momento do exercício. O músculo, o organismo, ele tem essa percepção. E aí, se eu coloco esse indivíduo com uma baixa concentração de carboidrato no momento do treino, ele ainda vai conseguir oxidar uma maior quantidade de gordura. Ou se oxidar, pessoal, de uma certa forma, ele vai queimar mais gordura. Então, tudo depende do objetivo. Se o cara é fisiculturista e ele está voltando a treinar agora, com certeza eu vou dar carboidrato e bastante proteína para ele. Porque o carboidrato ele é necessário para preservar a massa magra. Ele promove a manutenção da massa magra. Então, se na musculação, o indivíduo no momento do treino, ele usa somente o açúcar ali, com o levantamento de peso, né? Então, eu vou deixar ele começar com estoque de açúcar 100% lá no topo, para que esse açúcar evite ele de perder a massa magra. E aí, quando o indivíduo termina o exercício, em até de 2 a 4 horas, eu já dou uma refeição com carboidrato para ele, ou até antes disso, logo de cara, para já quebrar essa via aí que cataboliza aí proteína, tudo e gordura, e eu mantenho a massa magra dele intacta. Esse é o objetivo. Agora nós estamos usando muito, depende muito do funcionamento da academia, do horário, porque tem academia que só abre à tarde, tem academia que só abre de manhã, então é importante. E quando eu tenho o contato do personal também é muito importante, porque eu tiro a bunda da minha cadeira, né? Às vezes eu posso ir na academia e conversar com ele para saber que treino que o meu paciente está fazendo. E de repente, meu paciente faz 8, 10 horas de jejum lá dormindo, e ele fez uma janta legal, rica em carboidrato, e aí ele vai treinar logo cedo, eu posso colocar ele em jejum noturno, logo para treinar, porque ele vai treinar com baixa intensidade. Se for um aeróbico de baixa intensidade, vai ter uma liberação maior de gordura nesse período de jejum noturno. Quando você faz jejum de 8, 10 horas, 12 horas, você tem uma liberação maior de gordura no sangue. E se você faz um exercício de baixa intensidade em seguida, uma caminhada, uma bicicleta, uma coisa de leve, você tem um maior aproveitamento dessa gordura. É tão eficaz assim quanto o outro? Não é. Mas, mediante a situação que nós estamos vivendo, já que os nossos professores na academia não conseguem dar um treino mais forte, mais puxado para a gente fazer, a gente acaba adaptando a essas estratégias. E o Rafa sabe bem, fisiculturista faz muito isso. É uma refeição hipercalórica, com proteínas, carboidratos e gorduras, no momento que ele está treinando. Quando ele chega perto da apresentação lá da prova final, a gente faz uma dieta cetogênica nele para ele poder trincar. Vai reduzir o açúcar dele, a reserva de açúcar dele geral do organismo, para quando ele for fazer o treino, ele vai ter muita indisposição, ele não vai conseguir treinar pesado, mas é uma maneira de desidratar ele, dele perder água do músculo e a gente conseguir evidenciar os músculos dele. Então é dessa forma mais ou menos que a nutrição ela está integrada com o exercício. Você tem alguma coisa para falar para a gente aí, para complementar? Além de fisiculturista, né? Muito comum isso aí também nos lutadores, né? Por ter que bater peso. Então, vai chegar na pesagem, eles também fazem essa alimentação aí que você citou, e dá uma secada no peso, porque ele só tem que bater o peso na balança, né? Tanto é que no outro dia que vai ter a luta, eles já fazem o contrário. Volta por carboidrato para ter fonte de energia para a competição, né? Congelou a imagem do Rafa aí, vamos esperar voltar. Legal, Rafa. Então, o público hoje que eu atendo, assim, que me procura muito é emagrecimento.
o foco é emagrecimento, ainda mais agora na quarentena, que as pessoas ficaram um pouco frustradas com esse momento aí pandêmico, né? E aí você acaba comendo mais um pouco, se fica mais tempo em casa, acaba ganhando um pouco de peso mesmo. Então, quando não dá para orientar o exercício em casa, agora voltou à academia, as pessoas estão indo para a academia. Então, outro ponto que eu faço, além de reduzir o carboidrato, é quando a pessoa termina o exercício, eu faço ela fazer um jejumzinho de 2 horas após o exercício. Ela se hidrata, volta a hidratação, bebidas à base de soja, tudo, né? Se tiver muito calor, para ela poder se reidratar. E esse jejum de 2 horas ocorre um processo fisiológico, eu aumento a biogênese mitocondrial. Essa adaptação fisiológica ela ocorre devido ao jejum depois do exercício. O organismo aumenta o número de mitocôndrias e isso é benéfico quando o indivíduo ele for fazer o exercício no próximo ou no dia seguinte. Porque com um número maior de mitocôndrias, ele consegue produzir uma maior quantidade de energias. Mas esse tipo de processo fisiológico ele ocorre mais quando o indivíduo consegue manter aí uma taxa de oxigênio acima de 75%, o que talvez seja difícil nesse momento. Mas são várias estratégias em que a nutrição ela está integrada, né, com o exercício, e cada mais vezes os profissionais se aproximam. Nós temos um bem comum que é o paciente, que é a saúde do aluno que está ali se executando, né? Quanto mais a gente sincroniza as duas atividades, melhor é o resultado. E muitas vezes, pessoal, a nutrição ela não tem um resultado assim imediato. A nutrição ela tem um resultado a longo prazo, né? Então, se a pessoa quer perder peso e eu começo a reduzir o carboidrato dela da dieta agora, se ela vai sentir um pouco de disposição no treino, tudo isso vai durar aí talvez umas 2 semanas, mas o organismo ele se acostuma, ele se readapta. E ele consegue, dessa forma, realizar o exercício, né? E, então ele vai ter um efeito maior, ele vai perceber o efeito depois de umas 4 semanas. Então isso que as pessoas às vezes não têm paciência para esperar. Quando o atleta ele quer aumentar a performance dele, e eu vejo que eu tenho que colocar mais carboidrato, eu não posso colocar demais para aquilo não virar tipo gordura, né? Então, eu vou testando. Se eu estou dando 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, vou dar 6, vou dar 7, e eu vou ir monitorando e ver como que vai ser os resultados dele. Mas sempre a cada 3, 4 semanas, para mais do que o resultado começa a se evidenciar. Certo? Então, Rafa, agora eu queria que você falasse para a gente o que mais que está funcionando. Atividade coletiva, luta, natação já voltou também, né? Você já deu as dicas aí quer dizer, para quem vai treinar musculação, dá para pôr uma certa intensidade, para quem está marcando a aula. O aeróbico é sempre na baixa intensidade, né? Porque necessita de uma oferta maior aí de oxigênio, isso que impacta aí no momento do exercício. O que mais que está sendo possível fazer? O que é melhor hoje? A pessoa fazer exercício em casa ou ir para academia? Se você puder falar um pouco para a gente. Então, Tiagão, é que aqui tá travando um pouco. Se travar aí, eu explico novamente, tá bom? A minha aqui deu uma cortada aí no finalzinho da sua fala. Então, uma coisa que antes de eu responder isso, o que eu falar que é muito importante, é o que você falou, de sempre procurar um profissional, né? Porque nós estamos muito na era do imediatismo, né? Você fala com o nutricionista, semana que vem você já quer ter perdido 5 quilos. Então, assim, quando se fala de saúde, nós procuramos manter a nossa saúde sempre. Então, não só daqui uma semana, daqui um mês. Então, atividade física, você tem que ser uma coisa assim que seja prazerosa para que você continue fazendo. Então, não adianta você fazer uma atividade que você não gosta porque você vai acabar parando, né? Então, é uma reeducação. Nos seus clientes tem uma reeducação alimentar. Na academia tem uma readequação no estilo de vida, né? Então, é uma coisa que você começa aos poucos. Tem gente que já treina que o ideal é quando você chega no ponto de que não ir para academia te incomoda, né? Então, é um sinal que você está na rotina certa. Esse pessoal que, quando, ai meu Deus, eu tenho que ir para academia. O ideal é quando chega no contrário, que, meu Deus, hoje não tem academia, né? Nessa parte de atividades coletivas, o que está acontecendo? Aulas como dança, lutas, estão suspensas. Então, como o São Paulo está na fase amarela, então, por enquanto, está proibido.
Quando chegar na fase verde, aí vai vir outro protocolo, né? Que já está que a academia vai passar a ficar mais tempo aberta, vai passar deixar de ser 30% da capacidade de alunos para 50%, né? Nas atividades na piscina, então, por exemplo, a natação, o recomendado é de manter um distanciamento de alunos, né? De 2 metros pelo menos. Então a gente está colocando o quê? Um aluno em cada raia na natação. Hoje, na academia que eu trabalho, né? Na Água Vida, começou hoje a hidroginástica, então tem um protocolo de distanciamento. Então não pode usar o chuveiro. Então são coisas que assim, não é o que todo mundo gostaria, mas já é um começo. Nós vamos voltar ao que seria como era antes. Mas, por exemplo, você pode usar o vestiário, mas infelizmente você não pode ainda tomar banho. Então o chuveiro lá ele está fechado, né? Está lacradinho. Nós estamos pedindo para o aluno não passar mais de 10 minutos no vestiário, porque acabou a aula, o vestiário inteiro é higienizado novamente. Então, assim, é uma coisa que aos poucos, tanto os profissionais quanto os alunos, todo mundo está se adaptando. Eu, sinceramente, estou achando que está mais tranquilo do que seria, que o pessoal está bem bacana nessa parte assim, de conscientização. Então, os alunos que moram perto mesmo, as moças mesmo já colocam o roupão por cima, já se seca, coloca a roupa por cima do maiô, deixa para tomar o seu banho em casa, entendeu? Na hidroginástica, como nossa piscina é bem grande, então é bem fácil de manter o distanciamento, até porque a aula é agendada, né? Então não vai estar, a aula não vai estar lotada, porque não, a capacidade é só um... Pode falar, Ô, Thiago. Rafa, e para quem está nos assistindo hoje, que procura emagrecimento, além da nutrição, já que nesse momento não dá para fazer um exercício com alta intensidade dentro da academia, então a nutrição se torna primordial. Mas você que atua aí na área e que está sempre montando cronograma de treinos para respeitando a individualidade biológica de diversas pessoas, o que você recomenda hoje para as pessoas que estão buscando emagrecimento, que talvez estejam nos assistindo aqui? Qual que é a melhor opção de treino? O que você poderia indicar para eles? Então, primeiramente, assim, nós temos que ver a característica da pessoa. Porque quer emagrecer, tem pessoas que são sedentárias, então essa pessoa realmente tem que começar o mais leve possível. Tem pessoas que já treinou, mas ficou muito tempo sem treinar. Então, esse pessoal que está se readequando à atividade física, né, que ficou muito tempo parado, então é baixa intensidade, exercício um pouco mais prolongado, então exercício talvez um pouco mais compridinho, a parte aeróbica, né, nessa questão dos exercícios aeróbicos nos lugares fechados, que nem na academia, a gente está reduzindo a intensidade já para beneficiar essa parte. Certo. Óbvio, tem como você dar alguma dica para eles? Talvez as pessoas não saibam, né, que é baixa intensidade, moderada, que relacionando com modalidade de exercício aí, só para eles ficarem ter mais ciência, né, do conteúdo. A É que você fala intensidade, ela é muito muito... difícil, às vezes a pessoa não entende. Beleza. Ó, a intensidade ela é muito individual, né? Então, para quem não é acostumado a treinar, uma simples caminhada já é um bom começo. Agora, essa caminhada moderada, devagarzinho ali, sem muita intensidade, né? Ela vai chegar um momento que vai ficar muito fácil. Então, você começa a colocar um trotezinho. Então, assim, a pessoa nunca correu na vida. Acontece muito, a pessoa nunca correu na vida. A pessoa tem problema no joelho, no tornozelo, então ela não pode sair correndo mesmo assim. Então a gente intercala uma caminhada com um trotezinho leve, entendeu? Então aqui mesmo, perto aqui de casa, tem uma pracinha, você vê o pessoal treinando. Tem um pessoal que treina por conta, que você vê que dá medo, às vezes você vê o pessoal lá correndo com todo torto. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Porque exercício é bom, é saudável, mas você também tem que tomar cuidado. O exercício sem instrução é Rafa, perigoso. agora um caso mais fechado, assim, para a gente ter uma linha de raciocínio, né? Se o indivíduo tem, vamos estar assim, 20, 30 quilos acima do peso, e aí o recomendado pelo que você falou é a caminhada, mas se ele caminha num dia e ele sente dor, assim, no joelho e tornozelo, o que a gente pode fazer no outro dia, ou espera algum tempo para fazer de novo? O que você pode falar para a gente? Se for algum problema assim mais crônico, né? A pessoa tem um problema no quadril, no joelho. Então, o ideal é você procurar um personal trainer ou então uma academia, fazer um trabalho de fortalecimento nessa região
dependendo do caso da pessoa, uma pessoa que tem um problema de coluna, como escoliose. A imagem congelou um pouquinho o Rafa. Vamos ver se volta. Aos poucos ele vai colocando essa intensidade. Então, assim, o ideal é sempre procurar um profissional, tanto na nutrição quanto na parte do exercício, porque você provavelmente deve ver isso também. É assim, hoje em dia a pessoa viu uma dieta na internet que deu certo para uma pessoa, ela já acha que é para ela. Então, nessa questão de exercício também, e é uma coisa que é muito perigoso. Porque tanto é que nas nossas aulas online, que a gente estava passando para os nossos alunos, a gente sempre avisava para qual público é aquela aula, qual a intensidade que aquele aluno, se ele sentir um desconforto, ele para, não, até qual ponto ele pode ir, entendeu? Então o exercício Então, ele tem que ser também. esses exercícios, essas aulas que tem no YouTube, às vezes a pessoa coloca aula para iniciantes ou para sedentários, tem de todos os nomes lá, né? Mesmo assim pode ser ruim para a pessoa que está começando a estar executando, né? Sim, porque nem todo início. Eu nunca fiz, por exemplo, eu vou começar a fazer aula de dança. Para mim, eu sou iniciante. Só que tem a pessoa que ela também nunca fez e ela tem colesterol alto, ela está acima do peso. Então, não é todo iniciante que é igual, entendeu? Então, nessas aulas online, você tem que sim tomar um cuidado com qual aula você está fazendo, entendeu? Então, nós sempre instruímos Então, qual é. a pessoa que está obesa, Rafa, talvez seria melhor então ela começar com a musculação, para fazer um fortalecimento aí da região, para depois partir para um aeróbico. Não, o aeróbico, ele sendo leve, é porque depende de qual é o grau de obesidade, né? Tem a pessoa que ela está acima do peso, mas que nem você falou, de 10, 20 quilos. Tem pessoa que está 50 quilos acima do peso. Então, você passar um exercício assim, falar para todo mundo, ó, vamos para a dança, uma senhorinha. Só que tem que ver qual que é essa senhorinha, né? É uma senhorinha que está 50 quilos acima do peso? É uma senhorinha que está 10 quilos acima do peso? Então, assim, a pessoa tem o mesmo objetivo de emagrecer, mas não é a mesma situação. Então, nesse caso, se a pessoa está muito acima do peso, se ela já tem um problema de saúde, assim, o ideal é ela procurar primeiro o profissional de academia, um professor, ou tem academia aqui no próprio condomínio. Então, a primeira coisa é ela ver um profissional. A partir daí, vai ser feita uma anamnese, como no nosso caso lá na academia a gente faz, né? Faz uma anamnese, pergunta para o aluno se ele tem algum histórico de lesão, qual é o objetivo, quantas vezes por semana ele vai vir. Nós vai montando todo um cronograma junto com o aluno. Porque o que nem entra naquilo que você falou. Não são todos no mesmo caso. Perfeito, Rafa. A individualidade biológica, tanto no exercício quanto na alimentação, ele é muito importante, né? Porque mesmo que a pessoa não esteja acima do peso e não tenha nenhuma doença, mas ela é sedentária, vocês conseguem avaliar a mobilidade dela, quanto ela consegue, os ângulos dela, em que ela consegue fazer determinados movimentos para que vocês consigam, dessa forma, prescrever o exercício. Nossos alunos, assim que entrou na academia, a gente já direciona a pessoa para fazer uma avaliação física, né? A partir dessa avaliação física, a gente consegue montar um plano de aula, de treinamento para os nossos alunos. Então, a primeira coisa é essa conversa, é um bate-papo mesmo com o aluno. Ver qual é o objetivo, se ele tem algum problema de saúde, se ele já... Porque, às vezes, a pessoa operou o joelho, então a mobilidade do joelho dela já é outra. Então, muda todo a nossa estratégia de acordo com o aluno. Primeiramente, é o aluno. Certo. Então, o pessoal que hoje que está nos assistindo, né, que eu presenciei muito nos meus atendimentos nessa quarentena, as pessoas descontrolaram muito as doenças de base, né? Então, aquela pessoa que tinha hipertensão, aquela pessoa que é diabética, a glicose ficou descontrolada no sangue, a pressão arterial ficou oscilando, né, nessa quarentena, e as pessoas já preocupadas contribuem para isso, o emocional está muito interligado, emocional alterado por conta aí da pandemia, só notícia chocante na televisão, né? E não só a alimentação, pessoal, eu vou pedir para o Rafa falar um pouco também, mas o exercício ele está totalmente sincronizado com essas doenças, tanto a musculação quanto o aeróbico,
ele mexe muito com os vasos linfáticos, com todas as arteríolas ali, dilata as artérias no momento do treino. O indivíduo em repouso, o coração dele chega a receber cerca de 5 litros de sangue por milésimos aí de segundos, e o coração bombeia esses 5 litros de sangue por todo o corpo novamente. Quando o indivíduo acelera a frequência cardíaca dele e ele começa a realizar um exercício, esse fluxo de sangue aumenta, o coração chega a receber quase 25 litros de sangue. Chega a ocupar quase toda a caixa torácica, né? E aí ele aumenta com os hormônios, adrenalina, cortisol, começa a aumentar ali a contração cardíaca para injetar esse sangue novamente. Então você fazendo isso com frequência, você vai fortalecendo o seu coração, que é um músculo, né, Rafa? Você vai fortalecendo o seu coração, ele vai ficando mais forte, e as suas artérias, você cria uma maior complacência arterial nelas, né? A sua artéria ela fica mais frouxa, ela fica mais relaxada, né? Fica mais elástica. E aí, quando você estiver em repouso, o sangue ele vai passar com mais facilidade. O coração, por estar mais forte, maior, né? Ele já não vai fazer tanta força assim para bombear. Então, dessa forma, o exercício ele ajuda a controlar muito a pressão arterial. E a alimentação, ela ajuda, junto com o exercício, a adequar o peso da pessoa. O peso está muito relacionado com o aumento da pressão arterial. Se você ganha peso, você é hipertenso, você descontrola a sua pressão. A ingestão de sódio também está muito relacionada, né? O sódio aí, ele aumenta a pressão arterial numa concentração alta no sangue. Então a gente tem o controle da ingestão de sódio. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para quem é hipertenso, é 2 gramas de sódio por dia. E nós temos alguns alimentos em que promovem, aí são vasodilatadores, né? Então nós temos a citrulina, que ela está presente naquela parte branca da melancia. Nós temos o nitrato, que ele está presente na beterraba. São alimentos que estimulam a produção maior aí de óxido nítrico. O óxido nítrico ele já é produzido ali nos vasos sanguíneos, ele funciona como vasodilatador, ele dilata as artérias para facilitar aí o sangue passar. E por que o aumento do sangue, pessoal? Porque você está fazendo um exercício e precisa fazer contração muscular. Então, o músculo precisa de nutrientes, precisa de açúcar, precisa de vitaminas, precisa de minerais que participam ali daquele processo, e precisa, às vezes, de oxigênio, dependendo do exercício. E o sangue vai carregar todos esses nutrientes, transportando para o músculo para que a contração muscular seja contínua. E no diabetes, o Rafa falou para a gente aí da musculação, que hoje vocês podem ir para a academia, o Rafa falou para a gente que é seguro. Então a musculação, ela tem uma via predominante da glicose, ela usa a glicose como fonte de energia. Então quando você usa a glicose do músculo como fonte de energia, o músculo começa a captar a glicose do sangue também. E dessa forma você começa a baixar a sua glicemia que está presente ali na circulação sanguínea, e você consegue controlar o seu diabetes. Tem outros exercícios que são ótimos, mas infelizmente dentro da academia não vão poder ser executados, talvez lá fora. Tem a AeroHit. O AeroHit é uma modalidade que criaram o nome, né? Sempre existiu exercícios intervalados, mas aí foram e criaram o nome, a AeroHit. Fica até mais bonito, né? Mas é uma modalidade de exercícios intervalados de alta intensidade, em que você usa um determinado espaço de tempo para recuperação e volta novamente a fazer esses exercícios com alta intensidade. Então você depleca quase todo o seu estoque de glicogênio, quase todo o seu estoque de açúcar, e após o exercício você continua ainda queimando gordura, porque a glicose já foi embora. Então para gerar fonte de energia após o exercício, você continua oxidando gordura. E o AeroHit está relacionado tanto para a melhora aí da glicemia do controle, até para a redução da nossa circunferência abdominal. Tem estudos aí mostrando. Então, eu queria que você complementasse, falasse um pouco para a gente, porque meus pacientes, muitos tiveram dificuldades, e aí agora com a sua orientação com o exercício em casa é meio complicado. Para quem não é sedentário, já estava nativa, né? Talvez fazer o exercício em casa está tudo bem, mas para quem é sedentário e quer começar, talvez fique um pouco complicado. Talvez seja até melhor já ir para a academia direto, uma musculação com supervisão do personal, como o Rafa falou, e que ele possa falar um pouco mais para a gente. Na questão de exercícios em casa, claro que é importante, né, fazer exercício em casa. Nessa quarentena aí não tinha muita escolha. Só que também você tem que ter muito cuidado, porque na questão de movimento, de postura principalmente, né? Pessoas que não são treinadas, elas não têm uma noção corporal de movimento. Então, um exercício que ela faça de forma torta, ou ela, em vez de ter benefício, ela pode vir a se machucar
Então, assim, nesse caso, agora, voltando às academias, o ideal é você procurar um profissional, tá? Por exemplo, nós temos, né, na nossa academia, nós temos as aulas online. Mas aí volta naquilo que eu te falei. Tem a aula de HIIT, né, que ela é bem bacana, principalmente para quem tem pouco tempo para treinar. Porque você que consegue queimar bastante caloria, bastante gordura, num período bem curto. Então, o aluno, ele, em meia hora, ele faz uma aula que pela o própria nomenclatura, né, um treino de alta intensidade, ela vai estar queimando ali calorias o resto do dia e ela treinou ali em 30, 40 minutos. Na questão do exercício em casa é só mais um nessa questão de, como é que eu posso dizer, da consciência corporal, de você procurar um professor, no caso, para ele te instruir melhor. Você fazer exercício por conta, sim, você viu um vídeo no YouTube e você viu lá a pessoa falou que faz bem tudo, você realmente faz bem. Só que na execução, você não tem a correção que você teria como professor, entendeu? Nós estamos tendo lá também aulas pelo Zoom. Então aí já muda, porque mesmo distante, o professor consegue ver. Você tem essa interação. Então você está fazendo um agachamento e o professor está olhando ali a posição do seu joelho, a posição da sua coluna, entendeu? Então nessa parte assim, a aula, mesmo ela sendo distante, nós conseguimos nos aproximar dos nossos alunos nessa volta agora. Muito bom. Ó, Fih, como que as pessoas fazem para te encontrar aí, para requisitar o seu serviço? Você está dando aula à distância também? Se alguém quiser te procurar aí, para você cuidar dessa pessoa, passar um treino mais individualizado? Nessa quarentena aí, eu vou dizer que eu fiquei bem de molho em casa, porque nasceu meu filhinho, né? Então aproveitei para tirar uma licença aí de paternidade, que acabou virando licença maternidade. Passei esses 4 meses aí com meu bebezinho. Estamos voltando agora às atividades, né? Então agora eu vou voltar, a academia eu volto em agosto, porque como eu trabalho mais na parte com crianças na piscina, né? Então as crianças vão estar voltando agora no mês que vem. Então agora que eu vou voltar a trabalhar mesmo. Eu peguei essa quarentena aí para aproveitar para ficar mais com aproveitar Mas para os quem quiser os pequenininhos, seus né? serviços agora, você dá uma aula online por fora, fora da academia também, se a pessoa precisar. Aula não, mas se a pessoa quiser, por exemplo, ter aula no condomínio dela ou na própria casa dela, dá para a gente fazer uma aula, né? A pessoa pode entrar em contato comigo pelo direct do próprio Instagram ou pelo WhatsApp, né? E pelo Facebook também, que a gente não conseguiu conectar a live no Facebook, mas por lá também. E Aí, nesse dependendo do caso, você espaço, vai até a residência da ou até a pessoa, você está residência. fazendo esse Isso. atendimento. Ah, legal. Tá, Tem pessoal, você que está atendimento que você vai nos na casa da pessoa, então assistindo, você marca. você que está nos assistindo e procura um personal trainer aí, tá na hora. Rafael aí, Rafael Leandro, contem com ele. Então, não sei se alguém chegou agora, nós abordamos aí do retorno consciente da academia, porque além de você ter que marcar os horários, como o professor Rafael falou, o aeróbico de alta intensidade ele está sendo inviável nesse momento, porque na queima de gordura, quando o nosso organismo oxida a gordura, ele produz muito gás carbônico. É dessa forma que a gente elimina a gordura. Na oxidação de gorduras, ali no ciclo de Krebs, é produzido gás carbônico, o nosso pulmão ele espelha o gás carbônico para fora. Então, se o indivíduo está com máscara, você imagina um acúmulo de gás carbônico que vai ter na região, o cara vai se sentir sufocado, obviamente, né? Então, não dá para realizar um treino com alta intensidade, mas tem outras modalidades. Ó, falou, tem a natação, tem a musculação. Então, para quem procura um atendimento mais personalizado na academia, é o ponto, pessoal. O Rafael evidenciou que é segura e o retorno. E a nutrição, pessoal, se você não vai no consultório do nutricionista, tudo bem, mas evita fazer qualquer dieta drástica, então, em que não seja recomendada por um profissional. Não vai fazer um jejum inadequado e ficar 16 horas sem comer e ir para academia, porque não vai dar certo. Essas estratégias, elas não combinam. Não vai fazer uma dieta low carb, deixar seu estoque de carboidrato muito baixo, né? Dietas com menos que 50 gramas de carboidrato por dia, e talvez você realizar um exercício como uma musculação, ou você não vai ter uma boa performance no treino, ou se você estiver começando, iniciando agora, você pode ter uma tontura, aí, você pode passar mal na academia, ainda mais portando uma máscara.
Então, se você procura aí um resultado ainda maior esperado, seja para você controlar uma doença, nós citamos hipertensão, nós citamos diabetes, mas o exercício modula câncer, ele modula, ele elimina gordura no fígado também, tem como aerorite, ajuda a queimar gordura viscerais, né? Então, é muito importante a sincronização da dieta do nutricionista com o exercício passado pelo profissional individualizado para você. Então, porque o nutricionista ele vai ver se há necessidade de reduzir o carboidrato e quando que ele vai reduzir. Não é só reduzir o carboidrato, tem que ajustar a gordura também. Porque se a pessoa tem medo de comer carboidrato a mais, porque carboidrato vai virar gordura, e a gordura, que já vai direto para o sangue e já está lá pronta, né? Então, tem que ter adequação da gordura, do carboidrato, e tem várias estratégias, pessoal, que a gente utiliza. Fazemos estratégias de jejum noturno para um treino de baixa intensidade, fazemos estratégias de reduzir o pós-treino, reduzir o carboidrato do pós-treino para manipular o glicogênio do músculo, para o indivíduo chegar mais rápido na oxidação da gordura, e fazemos estratégias para a melhora da performance também, para aquele atleta que já é mais treinado, vai fazer musculação, e fora da academia ele corre numa velocidade maior, tem suplementos engajados na melhora da performance, que a gente utiliza para o atleta ter um melhor rendimento no treino, e suplementos proteicos com carboidrato, a base desses nutrientes, para que ele tenha uma maior recuperação da massa muscular. Então agora, pessoal, que está conectado aí, se tiver alguma pergunta, o professor Rafael está aí à disposição, frente ao exercício aí, para que possa responder. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário. Já voltaram para a academia, pessoal? Quem já voltou para a academia aí? Quem que está treinando? Quem está treinando em casa? O que vocês estão fazendo? Conta para gente. Enquanto o pessoal vai respondendo aqui, uma parte legal da aula de personal é que você, por poder ir na casa da pessoa, ela não necessariamente precisa da máscara, né? A gente chega, no caso, eu chego todo com a máscara, eu levo meu álcool gel na bolsa já, antes de entrar na casa da pessoa, a gente já faz a higienização, e na casa da pessoa ela consegue fazer o exercício sem a máscara, que já é uma vantagem também. Certo. Ô, Rafa, a nossa transmissão aqui vai encerrar, porque o Instagram ele tem um tempo hábil aí para a gente finalizar, né? 40 minutos e falta 2 minutos já. Então, queria agradecer aí a sua presença, a sua parceria aí. Pessoal que está assistindo, @Rafael Pontes, aí, quem quiser seguir o Rafael, obter mais informações aí sobre o exercício, siga o professor Rafael aí nas redes sociais, vou compartilhar o link dele com vocês depois. E quem tiver alguma dúvida, se puder mandar no direct dele, o professor Rafael puder tirar, se for relacionado à nutrição, quiser mandar para mim. Em outro momento, vou programar com o professor Rafael outras lives para que a gente possa, dessa forma, engajar para vocês melhores informações. Eu também quero só agradecer aí a presença de todos aí. A internet aqui deu uma enganchadinha, não consegui ouvir o finalzinho aí. Mas agradecer ao Tiagão aí, tenho um prazer aí de conhecer ele há alguns anos aí, estudamos juntos desde o ensino fundamental aí. Baita pessoa aí. Então, muito obrigado a todos. Valeu, um abração. Valeu, galera.